A paz do Senhor, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Nós estamos na nossa Escola Bíblica Online. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você aqui conosco. E nós já estamos, olha aqui, nós já estamos na nossa lição de número 10. Nós já estamos aí nos encaminhando para o final desse primeiro trimestre de 2024. A próxima revista já está aí sendo preparada, já deve estar chegando. Eu acho que para mim chega semana que vem, talvez eu já possa mostrar para vocês. E nós vamos falar nessa lição de número 10 sobre a segunda ordenança da igreja. Nós vamos falar sobre a Santa Ceia, a segunda ordenança da igreja. Lembrando que todo esse trimestre, a nossa fala geral, o nosso estudo geral é eclesiologia. O que é eclesiologia, irmão Emerson? É o estudo da igreja. E nós estamos passando pela igreja em todas as suas nuances. Então fique com a gente, tem muita coisa boa. Se você ainda não assistiu às aulas anteriores, clique aqui embaixo. Aqui na descrição tem uma playlist que vai te ajudar bastante, certo? A compreender a doutrina da igreja. Antes de nós explicarmos sobre a ceia, deixa eu explicar para você o que é uma ordenança. A palavra ordenança, no português, é a mesma palavra dogma, no grego, que nós usamos também para nós falarmos sobre doutrina, certo? Então, o que é uma ordenança? É um dogma, é uma doutrina. É algo que foi estabelecido não pela igreja, mas foi estabelecido pelo próprio Cristo, certo? Ele deixou duas ordenanças para a igreja. Ele deixou o batismo nas águas, que foi a nossa lição passada, e deixou também a Santa Ceia. O batismo é a nossa identificação com a morte e ressurreição do Senhor. A Santa Ceia é quando nós declaramos todo mês, toda semana, não sei como que é a tua denominação, ou todo ano, tem algumas que fazem assim, nós declaramos que nós estamos em plena comunhão com Cristo e com a igreja, tá? Então essa daí faz parte das ordenanças. E aqui no PDF, certo? Esse PDF é um material que eu preparo, certo? Um material de preparação da minha aula, certo? Esse daqui ele está com 12 páginas, cheio de versículos, certo? Para você poder ministrar a sua aula, para te ajudar. E aqui eu deixei, acho que consigo focar aqui, um texto sobre a festa do ágape, tá? Que é o cerne de 1 Coríntios capítulo 11, capítulo 11, certo? Daí nós pegamos a perícope dos versículos 23 a 32 e nós usamos comumente nos nossos cultos de Santa Ceia. Mas veja bem, o capítulo 11 inteiro está voltado para a festa do ágape, de uma forma bem clara, bem resumida. O que era o ágape? Era os irmãos se encontravam todo domingo, ou seja, no dia do Senhor, eles celebravam a ceia todo domingo, tá? E após isto, eles tinham o momento do ágape, o momento do amor, aonde todos os irmãos levavam prato de comida, levavam alguma coisa da casa, e eles participavam de uma refeição coletiva, certo? Eles participavam de uma refeição coletiva, e isso era chamada da festa do ágape. Quer mais detalhe? Está aqui no PDF. Como adquirir? É simples, é de graça. É só entrar aqui na descrição, né? Nós temos um grupo do WhatsApp e nesse grupo eu te forneço gratuitamente toda semana este material que tem ajudado muitos irmãos. Muitos irmãos usam o nosso material para complementar. Veja bem, não é para você dar aula, é para complementar a sua aula. Eu te ajudo a estudar, você pega o teu material, pega o meu material e prepara uma aula para ajudar a tua classe, ok? Então vamos lá. O nosso texto áureo, tá? Ele vai dizer assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha.
Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 26. A verdade prática diz assim: a ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. Ou seja, a ceia do Senhor, né, você vai escutar eu falar muito isso, é muito mais do que pão e vinho. A ceia do Senhor é um compromisso que nós temos com o Senhor, certo? E com o nosso irmão. Então é um compromisso que nós temos com o Senhor e com os nossos irmãos, ok? O nosso primeiro tópico diz assim: a natureza da ceia do Senhor na igreja cristã. E eu peguei e eu fiz um paralelo, tá aqui, certo? Entre a ceia e a Páscoa, tá? Tá bem detalhado aqui no PDF, tá? Mas o que eu quero mostrar para você? Que a Páscoa e a ceia são diferentes, certo? Quando o Senhor vai falar sobre a Páscoa, sobre a ceia, ele está num ambiente de Páscoa, certo? Jesus vai falar assim, ó, aonde eu vou comer a Páscoa convosco. Daí ele manda os discípulos prepararem. Ok. No meio da Páscoa, veja bem, no meio da Páscoa, a Páscoa tem elementos que são típicos. Tem cordeiro, tem ervas amargas, tem pau de sopo, né? A pessoa precisava estar vestida, vestida como se fosse sair, precisava também de estar com os pés calçados, entendeu? Então, o que acontece? Está falando ali da preparação da Páscoa judaica, certo? Então, está falando da preparação da Páscoa judaica. E neste momento, no meio da Páscoa, o que vai acontecer? O Senhor vai chamar os seus discípulos e ele vai instituir a ceia. A ceia foi um movimento que não existia na Páscoa. A celebração do pão e do vinho daquela forma não existia. Existia vinho, existia pão asmo, mas daquela forma como o Senhor fez não existia, tá? Então, a ceia foi um momento ímpar dentro da Páscoa e foi institucionalizada por Cristo para que a igreja cristã possa viver isto, ok? O nosso primeiro tópico, o tópico da lição, vai dizer assim: na tradição romana. No romanismo, no catolicismo, a ceia ela é um sacramento. O sacramento é diferente da ordenança. Sacramento é o ato de tornar sagrado, tá? Ordenança é uma ordem a ser obedecida. Veja bem, uma doutrina. Então, doutrina e tornar algo sagrado é diferente, tá? Dentro do catolicismo, quando a pessoa ela vai participar da hóstia, da comunhão, aquela hóstia, ela simboliza, ela se torna, é o que nós chamamos de transubstanciação. Ela se torna verdadeiramente, literalmente, a carne do Senhor. Então, todos aqueles que participam da comunhão, né, participam da hóstia, eles estão literalmente comendo o corpo de Cristo. E isto, irmãos, vai em contrapartida, tá? Vai na contramão do que aquilo que o Senhor ensinou, né? Nós vamos ver, e isso está muito claro, dentro do nosso pensamento pentecostal, que a ceia não é carne, a ceia não é sangue. O que é a ceia? É um ato de comunhão, é um ato de fé, onde eu creio no que o Senhor fez por mim, e o que ele fez por mim é suficiente para perdoar os meus pecados de uma só vez. Dentro do romanismo, é como se Jesus estivesse sendo crucificado. Toda a comunhão, toda a ceia, em toda a missa,
o Senhor é crucificado novamente. O que nós vemos e pensamos de forma diferente. Já dentro das tradições protestantes, de um viés reformado, luterano, nós temos a ideia da consubstanciação. Na transubstanciação, que é o caso do catolicismo, o pão se torna carne, o suco de uva, o vinho se torna sangue. Na consubstanciação, que é esse viés mais reformado, essa linha luterana, tá? Nós temos a consubstanciação. O que isso quer dizer? Que no momento da ceia, Cristo está fisicamente presente nos elementos. Ele não é os elementos, mas ele está fisicamente presente, tá? E todas as vezes que a pessoa participa da ceia, que ela come o corpo, que ela bebe o sangue, o Senhor está ali, ok? Então, transubstanciação se torna corpo e sangue. Consubstanciação, o Senhor está presente. Agora, na minha visão, na sua visão pentecostal, a ideia da ceia do Senhor é que a ceia ela é um símbolo daquilo que Cristo fez. Ou seja, todas as vezes que eu participo da ceia, que eu como pão, que eu bebo cálice, eu não estou participando do corpo físico de Cristo, mas é um símbolo, é um memorial. E isso, irmãos, precisa ficar muito claro para nós. Por quê? Quando foi que os discípulos no caminho de Emaús reconheceram que era Jesus? Foi quando ele, no ato simbólico de partir o pão, ele se revelou, tá? Então nós vemos Cristo através dos seus símbolos. Então, para nós pentecostais, a ceia do Senhor é um símbolo daquilo que Cristo fez. Nós temos um hábito muito antigo dentro das nossas igrejas, que quando terminava-se a ceia, o pão ele era dissolvido em água, o suco de uva colocado em água corrente. Alguns obreiros mais antigos, eles chegavam ao ponto de enterrar o pão. Por quê? Porque eram alguns entendimentos divergentes do ensino bíblico a respeito da ceia. O que é a ceia? É um símbolo do corpo do Senhor, do sangue do Senhor. Na verdade, a ceia ela representa a nossa união mística com Cristo. No nosso segundo tópico, vai dizer assim: o propósito da ceia do Senhor. O primeiro subtópico diz assim: celebrando a expiação de Cristo. A ceia, ela é um memorial, ou seja, é algo para nos trazer a memória. Eu não sei na tua cidade, mas na minha cidade tem uma praça que chama-se a Praça do Cavalo, a Praça do Gaúcho, né? Que bem no centro da praça tem um pináculo e em cima dele tem um gaúcho, certo? Um gaúcho que representa os tropeiros. A minha cidade, a região onde eu moro, ela foi muito impactada pelo tropeirismo, certo? Então ali tem um memorial dos tropeiros. Se você for para os Estados Unidos, em Washington, tem um memorial ao soldado desconhecido, para aqueles soldados que morreram na guerra e não puderam ser recuperados seus corpos. Em Israel, tem o memorial do Holocausto, né, que traz a triste lembrança do que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. E a ceia do Senhor também é um memorial. Se você voltar à sua Bíblia, lá em Josué capítulo 4, você vai ver que uma das ordens de Deus para Josué é que quando no capítulo 3, capítulo 4, os sacerdotes parassem no meio do Rio Jordão, Josué deveria escolher 12 homens que pegassem 12 pedras próximas aonde o sacerdote colocou os pés e levassem a Gilgal. Gilgal foi aonde o tabernáculo foi levantado pela primeira vez. E ali ele fizesse um monte com aquelas 12 pedras. E para que aquele monte? Para que todas as vezes que alguém passasse
e ficasse curioso, perguntasse o que é estas pedras, eles contassem, contasse toda a história do Êxodo, como eles entraram na Terra Prometida. Da mesma forma, a Santa Ceia, ela é um memorial para quê? Para que nós venhamos lembrar daquilo que Cristo fez em nós. Todas as vezes que eu participo do cálice, que eu participo do pão, eu lembro daquilo que o Senhor fez por mim, morrendo na cruz do Calvário, e o que Ele fará. Porque no versículo 26 que nós lemos, quando nós participamos do corpo e do sangue, nós anunciamos a volta do Senhor. Ou seja, nós estamos celebrando a vitória de Cristo no Calvário. O segundo subtópico diz assim, proclamando a segunda vinda de Cristo. Veja bem, pensando na ceia como uma proclamação da vinda de Cristo, nós precisamos voltar os nossos olhos para a Páscoa, certo? Nós não celebramos a Páscoa, mas nós voltamos os nossos olhos para a Páscoa. Por quê? Porque quando em Israel fala da Páscoa, eles vão lembrar de 3 momentos. Primeiro, o que o Senhor fez, o que Ele está fazendo e o que Ele fará. O que o Senhor fez? Tirou eles do Egito, deu crescimento, livrou eles das mãos dos inimigos, deu-lhes uma terra, prosperaram, toda a história. O que Ele está fazendo? Ele está cuidando, santificando, abençoando, eles estão vivenciando a vida que o Senhor lhes deu. E o que Ele fará? Na questão dos judeus, eles ainda esperam o Messias. E a igreja? A igreja está aguardando o retorno desse Messias. Então é importante notar que nós também celebramos a Páscoa em 3 tempos, passado, presente e futuro. No passado o Senhor nos salvou, no presente Ele nos santifica e no futuro Ele voltará para nos buscar. Então quando nós falamos da Páscoa do Senhor, da ceia do Senhor, não é somente o ato da ceia, mas é também uma visão escatológica. Por quê? Porque eu não sei você, mas eu estou aguardando ansiosamente o retorno de Cristo. Eu não tenho pressa em morrer. Eu sei que eu tenho muita obra para fazer, eu tenho neto, bisneto, tataraneto para conhecer. Eu sempre digo que eu oro ao Senhor e eu peço para viver até 150 anos. Se o Senhor quiser dar mais, aí é com Ele, mas 150 é o que eu quero, para mim ver toda a minha geração. Eu quero viver, mas mais do que isso, eu anseio a volta de Cristo. E todas as vezes que eu participo do pão, participo do cálice, eu estou anunciando o retorno do meu mestre. Então, irmãos, é importante nós termos isso em mente. É importante você compreender que a volta de Jesus é iminente. Pode ser a qualquer hora, a qualquer momento. Paulo vai escrever em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, que a volta de Cristo será como num piscar e fechar de olhos. Algo muito rápido. Então, nós precisamos estar preparados. Eu sempre digo na igreja, quem não está preparado para a ceia, não está preparado para o retorno de Cristo. Por quê? Porque a Santa Ceia, aqui na congregação onde eu cuido, é todo segundo sábado, 19 horas, nós damos início à Santa Ceia. Isso quer dizer que todos sabem dia e hora. Agora, o retorno de Cristo será a qualquer momento. Se você não está preparado para a ceia, você não está preparado também para o arrebatamento. E o nosso terceiro subtópico diz assim, celebrar a comunhão cristã. Irmãos, eu nasci no pé em 2 canoas, certo? Do lado materno são presbiterianos, do lado paterno são assembleianos, pontos teológicos divergentes, tá? E eu tô no meio, certo? E o que acontece? Mas a minha teologia é assembleiana, fica bem tranquilo. Mas o que acontece? Preste atenção. Dentro desta ideia de comunhão, eu cresci num lar presbiteriano, assembleiano, tá? Só que quando fala da ceia, a ideia era a mesma. Era se preparar para a ceia do Senhor. Era se preparar
para ter este encontro de comunhão com o Senhor. Está entendendo? Então havia todo um preparativo, era algo assim muito lindo a época da ceia. Por quê? Porque em todas as igrejas havia uma expectativa. Por quê? Primeiro, que todos se reuniam. Tá? O meu avô era um presbítero assembleiano, ele cuidava de igreja, e havia ceia na congregação dele, era todo segundo sábado também. Mas no primeiro sábado, a ceia era na nossa igreja sede. E o que acontecia? Todas as congregações fechavam, iam todos para a igreja sede. E ali eles celebravam a ceia, porque a ceia fala essa comunhão nossa com Cristo e com os nossos irmãos. E a cena mais linda para mim da ceia era quando o pastor pegava aquele pão e literalmente rasgava aquele pão, ok? Hoje, por questão de higiene, a gente já leva tudo picadinho. Mas o símbolo de partir o pão é o símbolo da comunhão, é um único pão, é um único corpo, é um único Cristo que está presente em todos nós. Então, a ceia do Senhor é um ato de celebração da nossa vida cristã, da nossa vida em Cristo, da nossa vida com Cristo. Então, nós precisamos, irmãos, deixar muito marcado isso na nossa vida, que Santa Ceia é mais do que pão e vinho. Santa Ceia é comunhão, é união, é um ato, uma decisão de viver aquele momento com os seus irmãos, presentes com Cristo. Santa Ceia, ela é um ato de intimidade. E o nosso terceiro tópico diz assim: o modo de celebrar a ceia. Tá? Por quê? Existe toda uma liturgia, certo? Cada igreja tem uma. Mas a ceia, ela é um cerimonial, certo? É um cerimonial. Você vai num casamento, você vai numa formatura, vai numa bodas. Existe toda uma cirurgia, existe toda uma liturgia, tá? É um movimento diferente. A ceia também, nós temos todo o culto, mas a ceia também tem esse momento diferente. Um momento de contemplação, de oração, de olhar para si, de se alegrar, de pedir misericórdia, de pedir fortalecimento. Então é importante, primeiro, nosso primeiro subtópico aqui, o que é participar indignamente? Tanto em 1 Coríntios capítulo 27 quanto no 29, esta palavra indignamente, ela aparece. E ela vem do grego anaxios, certo? Que quer dizer aquele que não é digno. In, né? A partícula in no grego é não, certo? Não digno. Ou seja, é aquele que não é honesto, é aquele que não é digno, aquele que não é honrado. Então, participar indignamente é participar de forma desonesta, de forma não honrada, tá? E a Santa Ceia, ela é o quê? Ela é o momento em que nós observamos a graça de Cristo. Por quê? Porque eu não sou digno por mim mesmo de participar da ceia. Mas, veja bem, mas pelos méritos do Calvário, eu posso participar, desde que eu cumpra a única coisa que o Senhor estabeleceu, é examinar o homem a si mesmo. Eu preciso olhar para mim. Não é o pastor da igreja, não são os presbíteros, não. Eu olho para mim. Eu olho para a minha vida, eu olho para a minha história, eu olho para como eu estou, aí eu vejo se eu participo ou não. Mas deixa eu pegar uma partezinha aqui. Sabe por que muita gente está esfriando na fé? Porque ele está participando da ceia indignamente. Porque ninguém olha, ele vai lá, mete o pão, mete a mão no pão e participa. Tá? Ninguém vai tirar de você. Só que o Senhor diz, por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e que dormem. Ok? Então, quando eu olho para mim, eu atendo a minha vida, eu presto atenção no que eu estou vivendo, eu cuido do que eu estou vivendo, eu estou me preparando para a ceia
e também para o arrebatamento do Senhor. Aí nós emendamos com o subtópico 2, uma celebração reverente, ou seja, com reverência. Eu particularmente, quando é o momento da ceia, certo? O momento da ceia. Até mesmo o hino que nós cantamos, tem congregação que ministra a ceia no silêncio, mas até mesmo o hino, quando você vai ministrar a ceia, certo? Eu prefiro um hino da harpa, eu prefiro um hino tocado de uma forma muito mais clássica, certo? Para quê? Para que seja um momento de reflexão daquilo que o Senhor fez, que Ele está fazendo, um momento em que nós estipulamos metas espirituais para o próximo mês. Nas Assembleias de Deus nós celebramos a ceia de mês em mês, né? Então é um momento, irmãos, para nós refletirmos. Então precisa ser um ato reverente. E Paulo diz, examine-se, você olha para você, olha para a tua vida, olha como você está, você vê se você está apto ou não de participar, porque o meu objetivo e o seu deve ser chegar ao quê? A estatura do varão perfeito que é Cristo. Nós somos perfeitos? Não, nós estamos sendo aperfeiçoados. Mas nós precisamos tomar a decisão de todos os dias abandonar o pecado que tão de perto nos rodeia. E assim nós chegamos mais próximos de Cristo. A ceia do Senhor, ela representa o objetivo do crente, que é estar preparado para o dia do arrebatamento, né? E o terceiro subtópico diz assim, celebração festiva, tá? Irmãos, a maior festa da igreja não são os congressos, não são aniversários, não. A maior festa da igreja é a ceia. Por quê? Porque a ceia lembra não somente a mim, mas todos os que estão participando, aquilo que Cristo fez por nós. E qual a nossa obrigação? É participar dela com interesse de coração alegre, glorificando. Uns choram, outros falam línguas estranhas, há cânticos espirituais. Por quê? Porque é um momento de liberdade, é um momento de festa, não somente festa exterior, mas festa interior. Por quê? Porque o corpo de Cristo, o símbolo do corpo, o símbolo do sangue, está tomando conta de todo o meu ser. Irmãos, é muito importante isso, você olhar para a ceia, você ver a ceia, vivenciar a ceia, porque o Senhor, Ele está no nosso meio, tá bom? Deus te abençoe e eu te espero no nosso próximo encontro, na nossa próxima lição.